Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do podcast Descozinhar. Um podcast feito para desmistificar a nutrição e desconstruir os tabus da cozinha. Eu sou Larissa Angélico, nutricionista e professora de pós-graduação da USP. E eu sou Paula Weber, chefe de cozinha e amante da culinária. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da semana passada, na hora que a gente, semana passada, conversou sobre monotonia alimentar e demos algumas dicas. Uma das dicas que a Larissa começou a falar foi justamente na hora de escolher as frutas, né? Que você falou assim, vamos misturar as cores, tudo isso. Então, assim, o que a gente vai falar hoje é sobre a hora que você saiu do supermercado, fez todas essas compras, a gente chega em casa e aí precisa fazer o quê? Guardar. Essa conservação dos alimentos, né? Então, semana passada ou retrasada, há algum tempo atrás, eu não sei que tempo vai ser isso, a Larissa falou muito, fez uma enquete, como que as pessoas guardavam a batata. Foi, como as pessoas... Rendeu muito, foi muito legal. É assim, essa coisa de interagir, como as pessoas guardavam os ovos, como as pessoas guardavam, qual era o outro? Cebola, o alho. Se era dentro da geladeira, se era fora, como é que... Não, e aí deram muitas explicações para ela, então assim, porque começa daí, quer dizer, a hora que você compra, você precisa guardar, senão não vai adiantar nada comprar que ele vai estragar no dia seguinte. Guardar para durar mais, para você ter aquele alimento por mais tempo, para você consumir uma fruta na maturação. A gente falou tanto. A fruta tá numa maturidade. Maturação. Então conservar. Já atinge a maturidade. A Paula ficou me olhando aqui e falou, gente, onde essa menina quer chegar? Sinceramente, é uma fruta mais sábia. Ela era uma fruta assim, que te entende melhor. Ai, essa foi ótima. Mas a gente precisa justamente pensar nessa maturação para não apodrecer e jogar alimento fora, porque uma coisa que eu tenho dó é de jogar alimento fora, sabe? Quando você coloca e não adianta comprar cenoura para 3 meses, né? Você compra, assim, o ideal é que você planeje as suas compras, principalmente de frutas e verduras, para semanalmente. O resto não, quer dizer, os grãos você compra para durar mais, porque eles foram feitos para durar mais. Agora, as verduras é muito melhor, assim, você não vai consumir uma cenoura que está na geladeira há 4 semanas, a coitadinha tá desmaiada ali. Então, assim, fazer um cardápio... É uma dica boa, você já viu a dica da cenoura, de conservá-la dentro da água? Eu vi. Que ela dura mais? Mas eu ainda acho que se a gente não precisa comprar em tanto. Sim, tem algumas coisas que a gente vai falar. Mas, assim, é uma tática boa aí, porque às vezes, às vezes eu tenho rotina que... tem que viajar amanhã, trabalho e só volto daqui uma semana. Aí eu faço o quê? Às vezes, vou colocar a cenoura dentro da água, porque pelo menos eu não vou perder. Ou congelar. Esses dias eu comprei um monte de acerola. Aí eu não ia dar conta de consumir, porque vende... outra coisa, sou eu e meu marido. Aí você vai comprar as coisas, tudo porção enorme. Eu não dou conta de consumir tudo, eu e ele. Aí eu peguei e falei que vou congelar, porque aí depois eu faço um suco e fica uma delícia. Então, saber essas dicas de conservação, então congelamento, de armazenar correto para durar mais. Você chega da feira, do mercado, que seja, você pega uma folha de alface molhada, põe na geladeira, 2 dias depois ela tá podre. Então, assim, o ideal é você chega, já higienizar tudo e secar antes de guardar. E guardar, tem uns saquinhos próprios para isso. O alface é legal, às vezes você até intercalar uma folha de papel toalha, conforme você vai colocando. Se ele tiver lavado, vai ser muito mais fácil. Para puxar um pouco essa umidade e não estragar tanto. Se ele tiver lavado, vai ser mais fácil na hora de consumir. Porque eu tô com muita pressa, não vou fazer uma salada. Não. Tem um recipiente que você guarda a salada seca, que ele dura 3 dias, assim, perfeito. Você lava, deixa bem sequinho, fica lá dentro.
Na hora da salada, você só tira tudo, faz assim. Então eu deixo lá rúcula, agrião, todos os verdes. Aí você monta a sua salada. Então é um jeito fácil. E se a cenoura, o salsão, você já pode deixar cortadinho. Então você tá com vontade de beliscar, o que você faz? Você pega um salsão, que tem aquela fibra, né? Então você fica... Essa eu nunca testei essa. O salsão? Pra ficar beliscando assim, não. Não, assim, na hora de beliscar, não necessariamente eu faço sempre, mas assim, é uma super dica e funciona. Cru. Você deixa o salsão cortadinho em... Certo. Assim, tipo... Não a parte da folhagem, a parte do caule. O caule, que ele é mais... Ele tem aquela fibrazinha. Então, na hora da... Você pode até colocar uma ricota pra comer junto, mas na hora de beliscar, que nem você come cenourinha, você come o salsão. Você põe algum tempero? Não. E o salsão, erva doce... Assim, você fica mastigando, que é aquela coisa assim, a necessidade de mastigar. Faço muito isso de cenoura, né? Não, mas o salsão funciona, erva doce funciona, porque fica aquela coisa crocantezinha. O pepino, que é o que a gente estava falando, a gente falou de crocante. O pepino fica muito sem graça, que tem que ter algum tempero. Mas o salsão e erva doce dão super certo. Então, mas o pepino também você joga um salzinho ali, tá ótimo. Você tomatinho, coisas que você deixa lavada. Sim, e aí, às vezes as pessoas tiram muito a casca dos alimentos. Tira a casca do pepino. Gente, vocês podem comer com casca, tá? Isso não tem problema. Você lava direito, faz a higienização correta e pode comer com casca. Tudo tem que estar limpo. E se você, mesmo as frutas, tem recipientes hoje em dia que você deixa até num vidro fechado, que você já pode deixar uma manga cortada, uma melancia cortada, um melão cortado, porque tem aquela preguiça. Aí eu acho legal falar questão de conservação. Por exemplo, o mamão, quando ele está inteiro, é melhor a gente guardar a temperatura ambiente. Então, guardar fora da geladeira, tá? Por conta que ele solta um gás que chama etileno. E esse gás vai ajudar na maturação dele. E então, é melhor a gente deixar do lado de fora. Mas eu sei que às vezes tem pessoas que gostam de consumir o mamão mais geladinho. Então, aí você pode, sei lá, um pouco antes de você consumir, levar para a geladeira, para ele gelar. Ou, se você cortou ele, aí sim você leva pra geladeira. Ou você fez uma salada de frutas, ou você deixou ele picado. Aí, a partir do momento que você corta, aí a gente leva pra geladeira. Não colocar nada descoberto na geladeira, porque os cheiros, os aromas, todos se misturam. Então, assim, essa coisa de colocar em vidro, né, fechado, ou passar um plástico filme, não papel alumínio, né? Sim, plástico filme. Ou um recipiente de vidro, de plástico, alguma coisa com tampa. Para deixar fechado, ele vai conservar melhor. Eu tenho na geladeira umas coisas de acrílico, que assim, pro morango, ele tem até embaixo uma esteirinha. Então você deixa ali o morango. É que aí você não abafa. Quando você abafa também muito esses o morango acaba estragando muito. Então... Eles fungam, gente. E aí eu acho que é outra dica de conservação, viu? Tem um morango fungado perto dos outros. Se eu tô vendo um fungo em um... Tira! Gente, não consome. Na verdade, você teria que jogar todos fora. Porque a partir do momento que a gente tá vendo o fungo já tá em todos. É a mesma coisa pão. Você pega pão embolorado. Vou tirar as 2 primeiras fatias e comer o resto. Gente, não. Se as primeiras fatias estão emboloradas, o resto também já tá tudo embolorado. Você só não tá vendo porque não tá no momento visível, olho nu. Mas você tem um pedaço fungado. Queijo acontece muito bem. Tem que descartar. Por isso mesmo, assim, o planejamento funciona como? Se você pensa no que você vai comprar, porque você se empolga de vez em quando. Não vá ao supermercado com fome. Não, isso aí é outra regra. Porque senão você compra tudo, você quer fazer todas as comidas. Eu me pego às vezes fazendo. Eu chego aqui e falo assim, mas há receita para fazer tudo isso, né? Você se empolga mesmo e fala assim, agora eu vou fazer isso. E você não vai acabar não fazendo. Saber se você tem uma viagem ou não. Exato. Essa semana vou comprar menos coisa porque eu vou viajar. Outra coisa que eles ajudam, hoje em dia tem muito delivery de vegetais. Até tem um que é super legal em São Paulo, que é o pessoal do Frutas Imperfeitas, que ele pega frutas, vegetais que não são perfeitos, entrega, mas que às vezes a gente busca
a cenoura mais perfeita lá no supermercado. Mas não é porque a outra tá mais tortinha que sabe. E você pode fazer um consumo. purê de cenoura, você não precisa da cenoura mais perfeita, Sim. né? Então, assim, deixar a coisa... A gente não é nenhum Masterchef, restaurante Não, Michelin em casa, não. E tem assim, nessa parte de conservação e para facilitar também, assim, você pode ter alguns alimentos já pré-preparados, como, por exemplo, cozinhar um frango, deixar ele desfiadinho e congelar esse frango. Então, na hora da emergência, o que você vai fazer? Você pega esse frango, você faz um creminho de milho, põe no forno, vira um escondidinho com milho. Pega esse frango, bate um ovo, faz uma fritada com o frango. Tem muitas coisas para fazer e não é aquele preparo que você fala, vou começar do zero. Né? Aí você põe até, a Larissa brincou outro dia que ela colocou o cronômetro, quanto tempo ela levava para fazer a comida. Se você se planeja e tem algumas coisas coringas já no freezer e na geladeira, você consegue fazer uma coisa rápido e saudável. Agora, uma pergunta, congelar, pode ou não pode congelar o alimento? Sim, tem coisas que às vezes a gente nem imagina. Clara em neve, eu congelo. Às vezes eu uso só a gema, congelo a clara em neve. Olha, eu falando errado de novo, gente. Hoje eu tô aí. Hoje eu tô que tô. Eu congelo a clara pra fazer clara em neve. Além do que, a clara em neve ocupa o triplo do espaço da clara. Eu falei, nossa, que é diferente. Hoje esse episódio aqui tá... Os perrengues da vida real. É quase uma videocacetada. Tá tipo isso. Você congela a clara e faz em neve. Isso, exatamente isso. Ainda bem que eu saquei que tinha alguma coisa errada. Então, olha, a nutricionista mandou congelar a clara em neve. Você vai tirar, vai estar tudo assim. Aquela mulher lá não bate bem, não. Então a clara... tem assim, as frutas, elas vão ter um pouco de perda de vitamina, mas também é melhor você consumir elas congeladas do que não consumir. E tem outras receitas que ficam muito interessantes. Você congelar uma fruta e bater no iogurte, dá pra fazer tipo o danoninho, fazer o morango de fruta. Assim, você compra a gente falou da uva. Uma uva congeladinha, mas assim, você pega você tem um morango congelado, porque você bate ele com o iogurte, ele fica, nossa, fica super fica uma delícia, assim. Pode ser que algumas receitas não caiam bem. Tá? Por exemplo, eu vou fazer um bolo e vou enfeitar esse bolo com morango em cima. Não. Aí, lógico, a gente pega um morango fresco, mas pra você pode fazer uma geleia com morango, Sim. você pode fazer outras coisas. Então, assim, que ter na geladeira. Outra coisa que eu lembrei é que às vezes as pessoas não sabem. Pão dá super certo congelar. A Paula tem até uma dica na hora de descongelar. Que o problema é esse. Às vezes a gente congela, mas depois a gente não sabe como usar. Aí a gente faz de um jeito e acha que dá errado. Fala assim, não, pão não dá certo congelar. Eu congelo pão, arroz. Eu congelo arroz cozido. Já é cozido mesmo, gente. O feijão cozido. Isso funciona. Funciona muito. É que o arroz é muito rapidinho. Agora tem uma coisa Mas dá sua dica de pão, peraí, antes de mudar de assunto. O pão, eu faço o seguinte, eu me desço a mão, passo no pão, ponho no forninho. Assim, qualquer pão italiano, pão francês, fica igualzinho. O outro, eu acabo pondo só na torradeira direto, pão de forma, você põe só na torradeira. Mas você pré-aquece o forno? Eu pré-aqueço. A quantos graus? Não, eu ponho no forninho, então eu ligo ele que assim, no máximo 3 minutos. 160, 170 graus. Mas tem que falar em coisa que deixar pronta. O que eu sempre tenho na geladeira é o rosbife. Não totalmente pronto. Então eu pego o filé, eu deixo carne congelada. Então. E pronta, porque assim, na verdade ele vai finalizar depois, mas assim, a parte de selar, faz fumaça, tudo, eu deixo ele prontinho. O que é o rosbife? Você sela a carne, você deixa 10 minutos de um lado, 10 de outro no forno. Eu faço todo esse processo, congelo e depois eu levo pro forno. Fica perfeito e assim, eu não via ninguém jantar, vai aparecer, eu já tiro na hora do almoço, falei, bom, de noite eu vou fazer isso. Então funciona super bem, tem algumas coisas que facilitam a vida. Tem algum alimento que você não gosta de congelar?
algum alimento que eu não gosto de congelar. Eu acho que eu tenho um. Qual? Batata. Batata não vai bem. Porque a batata, ela tem muito amido. Aí a textura dela, ela puxa muita umidade, não fica bacana. Creme de leite com batata, assim, não vai. Mas assim, o creme de leite fresco dura um mês na geladeira, né? Então, ele dura bastante tempo. E é uma coisa. A não ser depois de aberto, né? Que aí a orientação geralmente é para consumir nos próximos 5 dias. Porque tem isso, tem muito alimento, falando em conservação, que a gente tem que olhar o rótulo, porque às vezes ele vem escrito lá, tem a data, alguns eles dizem, tem o dizer assim, é a data de validade do produto. Ok, fechou. Mas tem outros que são após aberto, ele dura tanto consumir tempo. Em tantos dias refrigerado. Porque tem isso também, tem alimento que quando você compra, a conservação dele é temperatura ambiente e a partir do momento que você abre, a gente tem que levar para refrigeração. Enlatado é assim. Enlatado você não guarda na lata. E não guarda na lata. Assim, extrato de tomate, você abre, tomate pelado, que você usou só metade da lata. Nunca guardar nada na lata, porque vai oxidar aquela lata e vai contaminar o alimento. Então, assim, vidro é perfeito. E conservação também, às vezes as pessoas fazem o arroz e levam a panela de arroz da geladeira. Não, gente, passa para um outro recipiente. Né? Aí uma dica boa também é cobrir com papel filme e fazer furinhos no papel filme e aí levar para geladeira, que aí ele vai conseguir refrigerar por inteiro. E as pessoas falam, não pode colocar a comida quente. Muitas vezes você tem que colocar a comida quente. Mito ou verdade? Pergunta, manda. Manda que assim eu respondo. Assim, você pode colocar a comida quente ou não? É mito ou verdade? Mito. Gente, é mito. A gente pode colocar a comida quente na geladeira. Eu acho que isso surgiu dos antepassados. Não sei se às vezes não tinha uma geladeira tão ultra blaster, igual são as geladeiras de hoje em dia, que eles falavam muito que ia estragar a geladeira, na verdade. Sim, estraga a geladeira. Gente, isso não é verdade. As geladeiras não vão estragar, mesmo se você não tem a ultra high level aí. Mas a gente deve fazer isso porque se a gente deixa o alimento muito tempo exposto ali, você cozinhou o alimento, deixou ele exposto, as bactérias podem começar a se multiplicar. E algumas ficam felizes da vida, falam, tô na temperatura certa. Essa temperatura ideal, 37 graus ali, é onde que elas começam, ó. Não, então não é pra deixar, é pra colocar. Não, essa coisa, assim, diziam que não pode colocar porque estraga a geladeira. Tem uma história de culinária muito engraçada, que a fulana vai fazer um peru. E a avó fazia peru, a mãe fazia peru, aí a filha foi fazer o peru e tinha que quebrar o pezinho do peru. Olha, se não quebrar não vai dar certo, não sei o quê. Aí a mãe falou assim, não, minha mãe fazia assim, eu tinha perguntado, mas por que você fazia assim? Ela falou, porque não cabia no meu forno, não é porque fica mais macio, não é nada, é porque não cabia no seu forno. Exatamente, foi uma tática ali. Naquele momento, assim, alguém pode ter dito que estragava, não colocar na geladeira, porque a geladeira já estava cheia, senão vai estragar. Não é isso, tem que colocar para interromper o cozimento e para conservar. E não dá para você congelar também, se deixou uma carne na geladeira 5 dias, não comi, vou congelar. Não, esquece, não congela. O ideal é ali que a gente congele entre os 3 primeiros dias. E também não é porque você congelou que durou pra sempre. Esse é outro. Esse é outro que é pano pra manga. Gente, às vezes a gente congela e acha que é eterno. Aqui a 3 anos você pega aquele negócio. Não é. Tanto é que produto congelado, carne congelada, tem data de validade também. Porque não é eterno. Então, se a gente pôr carnes, aí geralmente alimentos preparados, a gente pode pôr uma média de 3 meses de duração para vocês terem uma ideia de tempo de conservação. Não adianta ficar entupindo o freezer também. Assim, essa coisa da programação serve para o que você vai congelar, para o que você vai armazenar, porque senão, e na hora que você faz as compras, puxar os alimentos de trás para frente, porque senão você vai consumindo sempre os novos, aí aparece lá uma mostarda que venceu em 2015, porque afinal tá lá, né? Fica escondida no... Como guardar? E também, assim, a gente vai mostrar até umas fotos, eu pelo menos ponho tudo em pote, que fica mais fácil, porque esses saquinhos abertos
Primeiro, suja a despensa, né? Porque cai. Pode dar caruncho. Pode. Já peguei. Tanto é quando eu dou aula na cozinha, que vai usar farinha, às vezes abriu a farinha, usou uma parte e guardou, e tá dentro do prazo de validade, mas eu sempre falo para os alunos, peneira antes ela, não joga direto, porque já aconteceu de jogar a farinha direto ali e tá toda contaminada. E aí você perde, não, assim, isso você perdeu a receita. Isso você serve para qualquer coisa, a farinha, o ovo. Ah, pode quebrar, não pode. Você pode ter. Quebra um ovo em cima do outro. Não pode. Às vezes tem um ovo podre e você vai estragar todos os outros. E tem dica para guardar o ovo, hein? Tem dica, qual é a dica? O ovo Você guarda onde seu ovo? Fora ou dentro da geladeira? Eu guardo dentro da geladeira sem ser na porta. Uhum. Ah, boa, já tá esperta nas dicas. Não, porque senão... Porque tem muita gente, e as geladeiras, elas costumam vir, né, com aquele cestinha na porta. Tá? Hoje em dia, antes era grudado na porta, aí mudou, né, uma cestinha que você consegue mudar, tirar da porta e colocar ali na prateleira. E hoje em dia as geladeiras mais modernas nem tão. Não, ela vem com ele solto mesmo. Porque o problema do ovo, se a gente olhar na embalagem do ovo, ele vai estar escrito lá, armazenar preferencialmente dentro da geladeira. Então, se vocês forem em algum lugar e ver o ovo fora da geladeira, também não precisa sair, meu Deus, vou morrer, comendo ovo fora da geladeira. No supermercado ele fica fora da geladeira. Fica fora. Mas por que ele fica fora? Isso é interessante, porque ele tem um ambiente, uma temperatura controlada dentro do mercado. Que é diferente do que acontece na nossa casa. A gente tá aqui em São Paulo, tem dia que tá 13 graus, tem dia que tá 25, tem dia que tá 30 e de repente à noite tá 8. Então, essa variação de temperatura, que é a mesma coisa que acontece na porta da geladeira, porque é onde a gente abre e fecha e ela tem esse contato externo, esse é o problema para estragar ovo, é a variação de temperatura. Então, se você for guardar do lado de fora, procura um lugar fresco que não tenha tanta variação de temperatura. E nem tanta, não bata sol. Não bata sol, não incida sol nele. Se for dentro da geladeira, guarde na prateleira. Tá? E não na porta para não ter essa variação de temperatura. E o ideal é a gente guardar tampado também. É um alimento cru ali, para ele não ser fonte de Uma outra coisa para guardar na geladeira que fica... Assim, quem pode, tem vasinhos de temperos, é muito fácil, porque você rega todo dia, enfeita. Eu tenho uma hortinha, que eu tenho os temperos que eu uso. Mas uma coisa que eu gosto, que acabo não tendo, é louro. Adoro usar louro. Eu compro louro, eu pego, desfolho todo o louro e eu deixo ele tampado na geladeira. Ele dura 2 meses como se eu tivesse fresco. Assim, não é o seco, eu gosto de louro fresco. Sim. Assim, comida sem louro pra mim não é comida, adoro louro. E o fresco melhor ainda, gente. Não, e ele fica fresco porque ele tá tampado na geladeira. E esse pode ficar na porta, não interfere. Quando vocês compram alecrim, manjericão, eles estragam bem rápidos também. Você pode colocar num potinho com água, colocar um copinho com água, deixar eles lá, porque isso aí ajuda a durar um pouquinho mais. Vasinhos, assim, porque o vasinho é uma coisa que até enfeita a cozinha. Sim. Você pode ter e dá super certo, assim. E temperos frescos, na hora que a gente fala no último episódio a gente falou de monotonia alimentar. A hora que você começa a usar os temperos frescos, você traz mais sabor. Muda, você pega um frango que você põe tomilho. Numa carne que você põe tomilho, muda assim, levanta mesmo, quer dizer. E aí você lembra que a gente começou aqui o episódio falando da batata, da cebola e do alho. E aí a cebola e o alho que a gente usa muito, o certo é a gente guardar eles fora da geladeira. Só que quando você corta a cebola... Exato, e cortou a cebola, a gente... Embala a cebola, não no papel alumínio. Tem até uns potinhos, não sei se você já viu, que é de conservar. Sim, é uma cebolinha. É uma cebolinha. E aí assim, não deixar, porque se você deixar ela aberta na geladeira, ela vai ressecar e vai ficar um cheiro na geladeira, assim, muito forte. Eu dei até a dica de conservar a cebola dentro de um saco de pão, porque a luminosidade também, às vezes, acaba... Não, tem uns sacos para conservação de alimentos que são muito legais. Nossa, gente, hoje eu tô ruim mesmo, não? Eu falei cebola, eu queria falar batata. Não, hoje eu tô... É a batata no saco de pão. Eu falo assim, a cebola, eu olhei pra ela ali, eu tenho ali na fruteira, não tem dia que a gente é assim
mesmo, a gente corrige. A vida como ela é. Pô, mas então... Mas a batata, porque a batata tem muita gente também que guarda dentro da geladeira. E o certo é a gente guardar fora da geladeira. E a gente também coloca dentro do saco de pão por causa da luminosidade. Mas a hora que a batata começou a brotar, não é pra... Não é pra consumir. Porque isso, não é pra consumir porque batata. Porque a batata já tá porque assim... É aquilo lá que ela pode produzir uma toxina ali e fazer mal pro seu organismo. É tudo que tá brotando, é mofo. Exato, é mofo. Não como. Brotou a batata ali, esquece. Não, você tira aquele pedaço, vamos começar, ela tá inteirinha brotando, aí você descasca bem. Não, melhor não. Você pode até plantar a batata, mas você não vai comer essa batata, né? E aí, pro nosso SOS aqui, o que não pode faltar na sua geladeira, Paulo? Na minha geladeira, abobrinha. Assim, tem algumas coisas que não faltam na... A Paula gosta bastante de adoro abobrinha. Não, assim, mas assim, você faz milho... Tem que ser uma coisa versátil. Então, assim, eu sempre tenho um pedaço de parmesão para ralar na hora, porque você compra esses saquinhos, eles acabam... Ou você usa demais, ou você usa de menos. Então, sempre tem um fermento que está na geladeira. Eu sempre tenho o louro. Eu sempre tenho arroz também, assim, uma massa que você pode fazer. Tomate pelado, uma coisa que também tem bastante. Cebola, alho, todos os temperos, assim. Se você tem duas... Mas isso tá fora da geladeira, hein? Não, tá fora da geladeira. Eu tô misturando, o que não pode faltar? Tem aquela lista básica, né? Sim. E assim, eu tenho vou confessar, eu sempre tenho um bacon no freezer. Porque dá aquele gostinho, né? E assim, no freezer ele fica ótimo. Então, para cortar, se você quiser ele bem fininho, é fácil de cortar congelado. Então, tem algumas coisas que tem na geladeira que assim, sempre dá. Tem gente que vem aqui e fala assim, não tem nada. Aí você descobre, né? Sim. O que você tem. Eu sempre tenho ovo, porque eu consumo ovo tem, né? de ovo. Eu tenho manteiga, porque tem, eu uso para cozinhar também. Leite, porque eu consumo leite. As coisas Os vegetais da semana. Mas sempre tem assim, cenoura, uma fruta. Cenoura sempre tem. Banana é uma coisa que não falta, porque banana também, assim, você faz salgado, você faz doce, você faz banana milanesa no forno. Você faz banana de tudo quanto é jeito também. Então tem alguns alimentos, mas isso depende da pessoa. Às vezes você pode descascar o alho e já deixar ele trituradinho. Alho eu só uso ele inteiro. E deixar na geladeira, conservar na Aqui geladeira. Não é uma casa de alho. De azeite. Aqui é uma casa sem alho, né? Eu faço as receitas. Não, eu gosto, assim, o aroma do alho, mas eu ponho o alho inteiro, deixo ele cozinhar e eu tiro o alho. Ele muito amassado acaba sendo às vezes indigesto. Sim. Isso é uma tática que o pessoal da alta gastronomia usa muito. Às vezes descasca o alho e passa assim no fundo da panela só pra deixar aquele Eu deixo sabor. cozinhar, eu faço um molho, eu coloco o alho. Sim. Eu faço uma carne, eu coloco o alho. Mas e as pessoas não sentem falta. Como assim você não vai fazer com alho? Eu falei, olha, não faz falta. Por exemplo, tem gente que faz arroz com alho e cebola, tem gente que faz só com cebola, tem gente que faz só com alho. Eu faço só com água. E tem gente que faz só com água. Água e sal. Porque é o hábito, às vezes como ela aprendeu, como ela gosta e tá. Não, porque assim, o arroz muito temperado, na verdade, ele vai roubar o sabor de outro alimento. Sim. Porque o arroz é sempre um complemento. Então, se eu faço uma carne muito temperada, um arroz muito temperado, briga, né? Os temperos brigam. E aí, falando de conservação, o feijão, aí é melhor você congelar ele sem temperar. Porque senão vai acontecer exatamente isso. O tempero, ele realça muito, aí ele salga demais. Então, quando você for congelar o feijão, você faz o feijão, cozinha o feijão, guarda. Aí você, quero consumir uma parte agora, tira essa parte que você vai consumir, aí você tempera a que você for consumir ali. Ou durante os próximos 3 dias que você pode deixar na geladeira. Você pode deixar também congelado, assim, o grão de bico já cozido. Grão de bico. Que você tem 1001 coisas para fazer com grão de bico. Bom, se a gente vai ficar dando muitas receitas aqui, a gente vai esperar, assim, que alguém tiver alguma dica muito legal de conservação. Compartilha com a gente no nosso Instagram, comenta no YouTube. A gente fica esperando os comentários para saber, assim, quais são as novidades que todo mundo tem uma dica. Todo mundo. E dicas são para compartilhar mesmo.
Bom, a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio e eu espero que vocês estejam gostando, porque a gente está se divertindo. Tá muito bom compartilhar esses assuntos com vocês, as nossas experiências de vida, as nossas A maturidade das frutas. A maturidade. Vamos ver se na próxima eu chego com mais maturidade. No próximo episódio. Então, até a próxima semana. Até, gente. Até o próximo episódio.